Oi, eu sou o Fábio. E eu sou Larissa. E esse é o canal Coisas de TV que hoje vai se indispor com uma das maiores facções criminosas da internet, os fãs de Salve Jorge. A fanbase que continua defendendo que Salve Jorge, na verdade, era uma boa novela, né? Existem essas pessoas. E hoje a gente resolveu que vai ler crítica da época. E talvez a gente acabe com os sonhos de vocês de que Salve Jorge era uma novela bem vista pela crítica, pelas pessoas que assistiam, etc. Ai, mas todo mundo amava, a crítica adorava, as pessoas criam suas próprias realidades e hoje a gente vai fazer aquele nosso tradicional vídeo em que a gente resgatou algumas críticas da época da exibição original da novela que retornou agora no Globoplay Novelas, né? Também flopadinho, né? É horrível porque você É, digita Globoplay Novelas no Google e você não encontra o canal Globoplay Novelas, você encontra novelas do Globoplay. nem a Suzana Vieira conseguiu entender ainda que a Globoplay Novelas falou que o povo tem que ver novela no Viva. Era uma marca tão bem consolidada, né? Tem umas coisas que realmente a gente fica com dificuldade de entender. A primeira matéria que a gente tem aqui é da Folha de São Paulo, foi escrita pelo Alberto Pereira Júnior. Um abraço, Alberto. E aí é chamada Quem Salva o Jorge? Vamos ver, Ai, trocadilho gostoso. vamos ver o que o Alberto estava falando aqui. Com repetições narrativas de outros trabalhos de Glória Pérez, a atual novela das 9 da Globo tem a pior audiência dos últimos 12 anos. Aqui a editoria Pior Audiência já estava bombando nessa época, né? Já tava fazendo acontecer. Batizada com o nome de Santo Católico, também cultuado em religiões afro-brasileiras, a novela Salve Jorge da Globo parece mesmo precisar de ajuda divina. Já começou bem aqui, gente. Não, Sabe? eu amei que essa daqui ele tá com muitos trocadilhos. Ele tá muito espirituoso falando de Salve Jorge. Há mais de um mês no ar, a trama das 9 ainda não emplacou. Os primeiros 26 capítulos do folhetim tiveram média de 30,8 pontos no Ibope. Cada ponto equivale a 60 mil domicílios na Grande São Paulo. É o pior índice entre as novelas do horário do canal em 12 anos. Muito engraçado, né? Porque se Três Graças estivesse dando 30,8 pontos, a Globo estaria soltando fogos. Nossa, se tivesse E. dando 30 pontos, a Mauri Soares ia baixar a cueca e ia dançar lá no meio da Avenida Paulista. Não, imagina, agora sofre pra sair dos 22. 23 já é nossa. Só acho essa questão de comparar a questão dos pontos, porque cada ponto aqui equivale a 60 mil domicílios. Hoje em dia é mais de 100 mil domicílios, se eu não me engano, cada Eu ponto. acho que sim. Então aí é porque a população também vai aumentando. Mas Vai enfim, aumentando, né? É tem essa. proporcional, né? Então É. tem isso também. E não dá pra culpar o horário eleitoral recém-encerrado, nem o horário de verão, viu, Bosco Brasil? Quando a sua antecessora Avenida Brasil entrou no ar, havia menos televisores ligados em São Paulo. 60,2% sintonizavam em algum canal. Hoje, 60,7% estão ligados. Ou seja, mais televisões, né? Mas não é muito também, né? 0,5. 18 televisores a mais ligados. Curiosamente, a Globo foi a rede que mais perdeu fatia nesse bolo. Entre março e abril, tinha 59,6% do total de TVs ligadas. Em outubro e novembro, caiu para 50,8%. Bom, aqui nós temos uma mudança importante. Ai, uma queda boa. No período, o SBT foi o canal que mais cresceu. Saltou de 4,5 para 7,8 ponto no Ibope, passando de 7,7% para 12,8% dos aparelhos ligados. O que estava passando no SBT nessa época? Ah, com certeza Ratinho. Não sei, não faço ideia. Com certeza não era, porque eu sei que nessa época Carrossel tava bombando, mas Carrossel passava antes da novela, né? Então não pode ser isso. Não. Então, fica a dúvida do que é o SBT. Hoje o SBT estaria rezando pra mesmo estar com esses 4,5, né? O SBT às vezes não consegue nem 2. Pois é. Dona Dani Bey tá pulando apertado aí para conseguir um mínimo de audiência. Discípula de Janete Claire, a autora Glória Pérez já está mexendo na história. Aumentou a participação de Carolina Dickmann. Ela ia ficar pouquíssimo tempo da novela e aí ela acabou esticando. Infelizmente, isso fez com que ele tivesse ainda mais capítulos delas tentando fugir, que era uma coisa meio que acontecia todo dia. Que morreria vítima do tráfico humano logo no início. Veterana na TV, ela dividirá espaço com Nanda Costa, que estreia como protagonista.
O núcleo Turquia, semelhante ao de O Clone e Caminho das Índias, perderá espaço. Nunca engajou, né? Só servia para as pessoas falarem como que ele conseguiu ir de bicicleta daqui até ali se era 300 mil quilômetros. Foi o único engajamento que teve. E também eu adoro o engajamento que fizeram de olhar o perfil dos personagens e alguns ter características apagadas. Tipo uma personagem lá que tinha delírios, que estava no meio da guerra otomana. E aí, de repente, isso nunca teve na novela, né? Bem, a próxima matéria aqui que a gente tem é da Veja, que foi publicada, não tem a data de publicação, mas tá falando de um blog de humor que alcança 2 milhões de visualizações por mês. O que será que a Veja Quem estava será? falando? Quem Que será blog que ela tá? será que é esse? Que blog será que é esse? Com assassinatos a seringadas e galã acomodado na casa da mamãe, Salve Jorge, de Glória Pérez, tornou-se a matéria-prima preferencial de brincadeiras na internet. Brincadeiras gostosas, bobas e gostosas. Ninguém, contudo, tem se dado tão bem nessa empreitada quanto os criadores do blog Morri de Sunga Branca. Olha só, os amigos Thiago Pascoaloto e Bianca Miller, ele, morador de Pinheiros, e ela, de Curitiba. Eu amei que aqui, um é um bairro, a outra é uma cidade. Aqui é Pinheiros, ele é morador da cidade de Pinheiros, né, do microcosmos Pinheiros, e ela, de Curitiba. E vou falar que eu não sabia que o nome da Bic era Bianca. Faz sentido, né? É, Enfim. Bic Miller, Bianca Miller. Inclusive, Bic, que já esteve aqui no canal, gravou com a Já. gente um vídeo sobre todas as flores. Sim, grande Bic Miller. Em março, foram 2 milhões de visualizações, o dobro do número registrado em dezembro de 2012. Tínhamos bom público, mas agora chegamos também às donas de casa. Ah, que delícia, conta ele. Aí, às vezes vem a audiência, mas também vem uns comentários que a gente fala, realmente furou a bolha isso aqui, né? Mas pensando aqui em números, 2 milhões de visualizações, aos olhos de hoje, não parece algo tão impressionante nada, assim, né? Quando uma coisa viraliza, no TikTok, no YouTube, essas coisas, são dezenas de milhões, né? TikTok, eu acho que são. Acho que 2 milhões ainda é bastante, sim. É bastante. Não, pensando agora é bastante. Não é tanto. Quando chega a 10 às vezes, mas assim, um vídeo muito viralizado no TikTok, 700 mil. Um vídeo mega viralizado no TikTok, 2 milhões. É de 2, sim, tá certo. Os publicitários estão atentos. Aí sempre os publicitários, né? Vamos lá. A dupla já fatura 15 mil reais mensais entre um deboche e outro. Meu Deus, 15 mil reais mensais em 2012. Não são bastante. 15 mil de 2025. Nos quais o mocinho Theo, do Rodrigo Lombardi, vira o Pastel. Eu adorava os apelidos. A vilã Wanda, da Totia Meirelles, é a Vândala. Eu adorava ela chutando lixeira. E a sofredora Érica, da Flávia Alessandra, leva o inevitável apelido de Ericorda. Era muito divertido acompanhar essa novela na internet. Desculpa, gente. Os autores só não imaginavam que as farpas fossem cair nas graças do elenco. Dou risada quando falam do cabelo bipolar da Morenanda, diz a protagonista Nanda Costa, que é acompanhante assídua. Vocês ficam achando. Não, vocês ficam achando que as pessoas não estão vendo o que a gente tá falando na internet e elas estão. É isso que a gente tem que lembrar sempre. Elas estão. Você tá aí, a gente sabe. Você acha que está solta, mas nós estamos de olho, como diria o CQC. Você está aí, nós estamos correndo atrás. É isso. Sim, e aí temos já uma nova onda de atores que estão muito prestando atenção nas redes sociais. Às vezes, pagando post patrocinado para divulgar fechos que dá em seguidores anônimos da internet. Ai, esse rapaz aí eu prefiro me abster. Se ele estiver aqui, saiba que você passa muita vergonha, meu amor. Mas é muita. Vamos parar um pouco? Vamos só dirigir o ônibus? Seu trabalho é esse. A piada se refere a uma barbeiragem de continuidade. As sequências que usam tomadas externas feitas na Capadócia, quando ela ostentava fios encaracolados em contraposição à atual juba alisada. Outra fã é Cláudia Raia. Ela diz: o blog é hilário e reflete a boa repercussão da história. A Cláudia Raia também tá sempre envolvida nessas trends, né? Ela não perde uma. Agora tá perdendo todas, porque não tá não fazendo novela mais, né? Cuidando de criança. Ai, lá veio ela. Fernanda Paes Leme relata
Essa tem uma trend de internet hoje em dia, ela tá até demais. Ela vê um podcast, ela já abraça. Ela já tá pegando o microfone aqui. Fernanda Paes Leme relata que ela e os colegas se reúnem nos bastidores para ver as tiradas juntos. A novelista, porém, não parece se divertir. Quando o site pegou no pé da Igreja 24 Horas, na qual os personagens se esbarravam por acaso de madrugada, Glória Pérez retrucou pelo Twitter o que chamou de bonde do recalque, sem citar nominalmente os provocadores. Vou desenhar para quem perguntou. O padre mirou-se no exemplo das igrejas evangélicas sempre abertas para quem precisa, disparou. Ele se atualizou. Poxa. Eu acho brilhante que esse é o tipo de situação que o autor apenas fica calado, aceita o erro e bola pra frente. Justificar torna ainda pior, torna um negócio meio piada. Tem uma curiosidade, inclusive eu não esperava que eu fosse fazer referência, mas inclusive tô vestido com uma roupa de One Piece aqui. No One Piece tem um quadro entre os capítulos que as pessoas mandam cartas pro autor e comentam coisas, personagens que gostam e etc. E aí, às vezes, as pessoas vêm apontar um erro, como, nossa, no quadrinho tal a porta foi chutada e foi quebrada e no quadrinho seguinte a porta estava construída. Você percebeu isso? Aí o autor inventa desculpas estapafúrdias, mas aí é pelo humor. Ele inventa, não, existe um duende que conserta portas e ele fez isso entre um quadrinho e outro e desenhou o duende lá fazendo isso. A Glória Pérez faz um pouco disso, né? Ela reconstrói a realidade para não passar como errada. Eu acho que também, às vezes, tem umas pegadas no pé que, tipo, qual é o grande problema da igreja estar aberta 24 horas? A gente já passou por coisas piores hoje em dia. A boia da Mércia. Eu não consigo ligar pra igreja 24 horas, eu deixaria passar. Eu acho. As sátiras da trama são uma amostra light do trabalho dos amigos, que aliás foram contratados pela Globo no início do ano para comentar o Big Brother Brasil na página do reality show. Com outras sacadas impublicáveis, o humor negro começa pelo nome do blog, criado em 2009 em referência à morte do policial Marcelo Silva, ex-marido de Suzana Vieira, que foi encontrado morto em um motel após uma overdose usando uma sunga branca e nada mais. Lixo! Lixo total! Essa é a Ana Maria Braga falando sobre este rapaz. Se você desaparecesse da face da terra... Você não tem o que fazer porque é um vagabundo, mau caráter. Se você desaparecesse da face da terra agora, seria uma coisa maravilhosa pra todo mundo. 2 dias depois ele apareceu morto. A boca de Ana Maria Braga. Sei lá, foram dias. É muito maravilhoso isso. A boca da Ana Maria Braga funciona mais do que a família do Fofão. Mas aqui, saiu essa matéria na Veja, mostrando quanto eles ganham. Legal. Uma pessoa não achou isso legal, sabia, Larissa? Ai, quem foi? Glória Pérez. Ah... Porque alguns dias depois saiu a seguinte matéria. Polêmica do dia. Glória Pérez se irrita com sátira de Salve Jorge e reclama no Twitter. Ela é muito twitteira, né? Ela é apegada demais. As atrizes Cláudia Raia e Nanda Costa aprovam o humor do site, mas a autora da novela, Glória Pérez, não parece ter ficado muito satisfeita com a repercussão da brincadeira. Na noite de domingo, ela reclamou sobre o assunto sem citar diretamente o blog em sua conta no Twitter. Glória Pérez diz, inclusive tem print aí, o Twitter era muito feio, gente, mas não que deixou de ser hoje em dia, pode estar mais bonitinho, mas aí flerta com fascismo, né? Trollar novelas, panfletar para políticos, tem gente que paga para tudo isso. Trollar Salve Jorge está rendendo 15 mil, escreveu Glória Pérez. Mas aí, infelizmente, ela tá mexendo com um twitteiro, que é um bicho que gosta de responder, né? Twitteiro raiz ainda, né? O twitteiro criado ali, ó. Segundo a matéria, a dupla de amigos Thiago Pascoaloto e Bianca Miller fatura 15 mil mensais com publicidade. Pouco depois do tweet, Glória Pérez reproduziu um post antigo de Bianca que, no fim de 2012, pedia para seus seguidores fazerem piadas com o folhetim. Antes escreveu, o empenho foi grande para merecer um salário, veja. Aí a Bic tinha escrito, atenção, flash mob, é para mandar oi, 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 Glória Pérez, dorme Jorge, hashtag dorme Jorge, assim que começar a abertura. Ah, isso aqui é um recorte muito de como era a internet, né? Era uma trocação de farpas bem direta, né? E tem esse negócio de hashtag, né? Que é uma coisa que hoje em dia é muito menos usada e tal. Você ficar mencionando a pessoa, o lance da trollagem, né? Que, tipo, tava muito em voga no Twitter na época também. Então, são várias coisas que é de uma época muito específica.
Mas assim, ficaram trocando provocações e a Bic, como boa tuiteira de 2012, tava retrucando também, né? Claro, tem que aproveitar, né? Vamos lembrar que nessa época a internet era meio terra de ninguém mesmo, né? Não tinha essa coisa hoje em dia que a gente vê nas redes sociais no geral, né? Era mais uma coisa várzea. Não sei se era várzea também, não. Agora eu vou defender. Eu acho que simplesmente não tinha toda. Ninguém ganhava tanto dinheiro com a internet. A internet não tinha esse negócio de ser as pessoas terem que ser mega montadas e taranã. Então, querendo ou não, ninguém tava atrás de media training, media e tal. Então você tinha essa proximidade muito mais fácil com a pessoa famosa. Tipo, você podia responder diretamente pra Glória Pérez. A Glória Pérez é uma das poucas que ainda é ela mesma que usa o Twitter. Mas assim, é na mesma época que a Luana Piovani resolveu que ela ia abrir sua página no Twitter e falar todo tipo de loucura como pessoa física. As pessoas usavam a internet como pessoa física. Eu acho que essa é a diferença. Hoje em dia todo mundo é CNPJ. Eu acho que não é muito uma questão de ser regulamentado. Não, é que hoje em dia todo mundo é CNPJ, você não vai falar qualquer coisa porque senão você vai perder dinheiro. A verdade é essa. Tipo, é muito mais isso do que uma questão. E algoritmo, e aí a gente pode entrar em mil coisas, mas eu acho que era mais legal quando a gente podia usar assim. Eu acho que o último resquício da internet de pessoa física são alguns comentários de famosos no Instagram. Às vezes eles respondem pessoas e aí a gente vê um pouquinho desse... E a própria... E tem gente que é assim, até a própria Luana Piovani. A Luana Piovani saiu do Twitter pra fazer tweet no Instagram dela. E o que eu acho maravilhoso. Pra mim, todo mundo seria assim. Mas as pessoas não são. As pessoas morrem de medo de tudo, de perder dinheiro, de perder contrato. Então, enfim. Só quem faz isso é quem sustenta. Não vou perder dinheiro sendo autêntico. Aí é autor de novela, aí é Luana Piovani. A Luana Piovani perde dinheiro, eu acho. Mas é que ela já tá num lugar, assim, né? Ela tem esse salvo-conduto. Ela mesma já falou que ela já tá numa posição em que ela não se importa muito com isso. Eu acho que ela, tudo bem que eu acho que ela nunca se importou. Com licença, Fábio e Larissa, estamos aqui, Fábio e Larissa, para comentar sobre o Clube de Membros, que é a forma como vocês podem contribuir ainda mais com o canal, não só assistindo os vídeos, mas também podendo acessar a benefícios extras, né? No Plano Valcir, por exemplo, você tem acesso aos nossos vídeos, todos os vídeos com antecedência. E também você pode participar do nosso novo jornal, que é o Jornal dos Membros, o Jornal da Fofoca, em que a gente faz apenas fofocas, já que agora o nosso jornal Coisas de TV é ao vivo. Aí a gente fala o quê? Baixaria, surto, fala mal de famoso, tudo, a gente reage a vídeo, então é uma coisa divertida e os membros gostam. E se você faz parte do Plano Maneco, você tem acesso a todos esses benefícios, mais 2 vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores. Aí tem vídeo de react, vídeo da gente comentando seriamente. A gente recentemente fez uma reunião de condomínio com os membros, a gente também já reagiu a peças de dramaturgia de emissoras muito ruins. É isso, se você quiser saber mais, só dá uma olhada aqui embaixo que tem todas as informações e a gente jura que vale super a pena. Bem, chegamos aqui então, já temos o contexto, a gente sabe que a audiência estava ruim, o público estava detonando e a internet estava contra a Glória Pérez. Então agora vamos ver uma crítica que foi feita mesmo por um crítico televisivo, que no caso Maurício Sticer, lá pro UOL, que escreveu. Isso aqui aqui ó. Maio de 2013, então já é mais para o final de Salve Jorge. Isso aqui acho que era uma das últimas críticas dele da novela. O que levou Glória Pérez a perder o rumo de Salve Jorge? Muitos são os sinais de que Glória Pérez errou a mão em Salve Jorge, a novela das 9 da Globo com mais baixa audiência da história. Mas o que a levou a perder o rumo de forma tão gritante? Tem algumas hipóteses. A principal é que o método que fez a trama da autora não tem como funcionar numa trama essencialmente policial. Aqui é um bom argumento dele, eu acho, mas vamos ver o que ele vai desenvolver aqui. Em suas novelas, Glória sempre apostou na ideia de que o espectador aceita os maiores absurdos em troca do prazer de curtir uma boa história. Que não tá errada, né? O Clone, Caminho das Índias, tá aí pra provar isso. Todos nós precisamos sonhar. Sonhar faz parte das necessidades humanas. Se a novela cumpre essa função, já faz o seu papel, disse Glória Pérez uma vez. Aqui eu tô concordando com a diva. Dessa época um pouco, de meados da década passada até hoje em dia, a gente entrou um pouco numa guinada de é impossível sonhar vendo novela. A novela, o público
ou pelo menos a pessoa que reclama na internet, passou a exigir uma verossimilhança que não cobra, por exemplo, de outras produções dramatúrgicas, de outros meios, de outros países, enfim. Acho que só a novela é o bode expiatório da galera. Eu acho que eles cobram também. As pessoas são muito chatas. Aí, sei lá, por exemplo, a série Pluribus. O pessoal aceita numa boa a questão da premissa da série. Mas aí é outro público, Fábio. É outro público total. Tô falando de gente que vê novela. Gente que vê novela não é uma pessoa que vê Pluribus. Aqui a gente tá numa. É uma intersecção mínima. Agora, a pessoa que vê novela, em geral, é a pessoa que também vê série da Netflix. E aí ela é chata igual. Pode ver. Ixi, coitado de quem tá fazendo Stranger Things lá, vão todo dia enchendo o saco. É isso aí. Porque é muito mais a pessoa que tá acostumada a ver coisas de. Não tô falando de qualidade, não tô falando de coisas de volume, né? De tipo assim. Eu acho que eles não reclamaram assim. Não reclamaram assim. Quem tá no Twitter reclama. A verdade é essa. A pessoa que gosta de assistir coisa falando no Twitter, ela reclama. Até a pessoa que for assistir Pluribus, se ela estiver no Twitter, ela vai reclamar. É da pessoa que faz isso. Bom, com enorme despudor, só os imbecis têm medo do ridículo, dizia Nelson Rodrigues, um dos grandes ídolos de Glória. A autora tentou reeditar em Salve Jorge absurdos que caíram no gosto do público em Um Clone e Caminho das Índias. E, de fato, ninguém mais se incomoda de ver o português como língua oficial na Turquia, nem a facilidade de como as pessoas se locomovem entre Istambul e o Rio de Janeiro. Mentira. Isso daí era o que eu mais via reclamar. Porque eu lembro que teve um desocupado que teve a coragem de botar no Google Maps quanto que era a distância da Capadócia a Istambul lá, e descobri que não dava pra fazer isso a pé de jeito nenhum de bicicleta. E aí todo dia eu tinha que ler isso daí, que ele, olha lá, ele andou 15 mil quilômetros, não sei o quê. Mentira, Maurício Sticer. O Maurício Sticer tava muito bem, ele tava protegido dos perigos da internet. E, inclusive, eu queria destacar que essas críticas, inclusive, já existiam na época do Clone. Tinha muita piada pelo fato da rota Marrocos-Rio de Janeiro ser a mais popular e mais rápida que existe do espaço aéreo brasileiro. No Faço do Clone ainda era uma piada mais ok, assim. Mas na época, eu lembro que de Salve Jorge, o povo começou a pegar no pé mesmo, assim. Tipo, que ainda mais porque era o Thiago Abravanel, né, que andava de bicicleta. E ele era acima do, né, enfim, era uma pessoa gorda. Então ainda tinha umas piadas gordofóbicas em cima disso. Era um negócio meio chato essa parte da bicicleta. Bom, o problema central é que a trama de Salve Jorge era um enredo policial. E não há leitor ou espectador que aceite sonhar ou voar quando está acompanhando uma história do gênero. Pistas falsas, lançadas intencionalmente pelo autor, tudo bem. Mas erros, furos, incoerências, falta de nexo são inaceitáveis. No sinal de que não entendeu o problema que criou, Glória Pérez enxergou patrulhamento da criatividade, onde havia cobrança pela lógica. De certa forma, sim, porque, por exemplo, algumas críticas de Salve Jorge vinham da operação policial estapafúrdia. Por exemplo, de a delegata Dona Elô botar sua escrivã vestida de Gretchen pra dançar numa boate da Turquia. Tinha uns negócios que não fazia muito nexo. E eu acho que numa trama policial você tem que ter um pouquinho mais de nexo. Eu acho que faltou. E eu acho que hoje em dia piora ainda mais, né? Tipo, sei lá, acho que ela ainda teve sorte de fazer isso daí em 2012, 13. Hoje em dia ninguém aguentaria, eu acho. Tipo, ninguém ia passar. Ia ser horroroso pra Glória Pérez. Porque eu acho que tem realmente uma cobrança por verossimilhança que é ainda mais exacerbada. E se for ver, por exemplo, na novela seguinte da Glória, que foi A Força do Querer, o pessoal lidou numa boa que tem uma sereia como protagonista. Porém, aqui as coisas eram mais puxadas. Acho que realmente tem a ver com essa coisa do fato de ser crime. E popularizou muito mais a coisa do true crime, séries de crime e tudo mais. Então, realmente... então. Aí todo mundo se acha meio especialista nesse negócio de investigação. Eu acho que hoje em dia ela ainda ia ser pior. Ela ia ter que brigar muito mais no Twitter. Ela levou sorte ainda. Inexperiente talvez no gênero, a autora acreditou que teria cumplicidade do espectador em seus voos. Inclusive, aqui eu gostaria só de destacar, na época, inexperiente no gênero, mas depois ela fez aquela dupla identidade que era excelente como produção policial.
Tinha Luana Piovani como delegada, Bruno Gagliasso cometendo crime, a Débora Falabella com Borderline. Série maravilhosa, gente. Pena que nunca vai ter uma segunda temporada. Lógico que não teve. Ao contrário, virou motivo de chacota. Não vou repetir a lista dos equívocos cometidos, seja pelos vilões, seja pelos policiais da trama. Aqui até o Sticer tava cansado com a internet fazendo piada com as coisas do Salve Jorge, né? Não vou repetir aqui, gente. Vamos lá. Mas tenho certeza que nenhum espectador com mais de 12 anos aceitou sem se irritar o desenrolar desta comédia de erros. Para piorar, a autora errou na mão da caracterização de seus vilões. O texto que escreveu para a líder da gangue, Lívia, tinha um tom involuntariamente cômico que remetia ao TV pirata. Isso é verdade. Não podemos tirar a razão do Divo. Russo segurando um gatinho parecia um personagem de Austin Powers, uma paródia de James Bond. A Irina, sempre sentada, foi a vilã mais bizarra da temporada. Só a Wanda se salvou da comédia, talvez por mérito da Totia Meirelles, que conseguiu transmitir humanidade ao personagem. E assim, tem o fato que a Wanda era a vilã principal antes do aparecimento da Lívia Marini. Ela demorou pra engatar como vilã porque ela ficava muito tempo escondida como uma pessoa poderosa que é. Então a Wanda faz tudo. Então aí a Wanda apanhava, a Wanda pegava as pessoas, botava lá. A Wanda, que era, durante parte da novela, foi mais vilã. Ainda assim, a personagem falou uma das frases mais cômicas da novela ao se confrontar com a chefona no penúltimo capítulo. Meu revólver é mais rápido que sua seringa. Ai, gente, que maravilhoso, gente. Amo. Chama atenção também o fato de Glória Pérez ser uma das poucas autoras da Globo a escrever as suas novelas sem a ajuda de colaboradores. Numa trama com mais de 90 personagens e capítulos de mais de 50 minutos, seria inevitável que ocorressem os acidentes vistos em Salve Jorge. Nunca uma novela teve tantos personagens orelha, escalados exclusivamente para contracenar como coadjuvantes de outros coadjuvantes. A lista é enorme. Cacilda, Rose Campos só contracenava com Áurea, Suzana Faim. Maitê, Cissa Guimarães com Bianca, Cléo Pires. Júlia, Cris Viana com Érica, Flávia Alessandro. Sem falar no núcleo da Capadócia, com 100 números de personagens, sem razão de existir. Depois a Glória Pérez aprendeu e deu uma enxugada nos elencos dela, né? Aí um personagem era orelha de mais pessoas, um personagem orelha era orelha de outra orelha. Aí ela conseguiu, acho que até porque a Globo mandou ter menos salários, né? Em A Força do Querer, por exemplo, é muito mais enxuto. Também foi motivo de piada e ajudou no descrédito da novela o sumiço sem explicação de uma série de personagens, a começar por Beto, o marido de Morena, que foi morto, alguém disse, passando por Miro, o André Gonçalves, Yolanda, que é a Cristiane Oliveira, e Dália, Eva Todor, entre outros. Nossa, esse marido da Morena era o Sacha Bali, não era? Se eu não me engano. Olha, Fábio, você vai me perguntar de Salve Jorge, realmente é total a sua editoria. Eu assisti muito pouco, essa novela me irritava profundamente, eu achava muito ruim. Diante das reclamações e protestos, Glória Pérez tentou manter a altivez, o que é elogiável. Sempre repetia que o pior que pode acontecer a uma novela é a indiferença. Frase boa, na verdade, concordo. Não, tá certo. Demorou, porém, a se dar conta que sua novela havia se transformado em motivo de pilhéria. Eu gosto tanto da palavra pilhéria. O Sticer escreve chique, muito bem. Né? Eu gosto muito do texto do Sticer. Muito. Os livros dele, inclusive, são ótimos. Você consegue ler super rápido. Ele é muito bom com as palavras. Foi quando começou a bater na tecla conspiratória de que havia gente recebendo pra falar mal de Salve Jorge. Foi triste. Que é um pensamento que até hoje, né, se aplica. Tem gente que acha que a gente ganha dinheiro pra falar mal das coisas da Globo. Quem ia pagar pra esse canal fudido aqui pra falar mal da novela? Pra falar bem, né? Na época de Vale Tudo, estavam jurando que a gente tava ganhando pra falar bem, quando eu estava falando bem de graça, né? Eu tava me divertindo. Essa é a pior parte. Inclusive, fui parar. Teve a CCXP esses dias. Encontrei pessoas, mandaram um abraço, inclusive pra você, Larissa. Teve gente vindo falar: nossa, eu não sei como a Larissa aguentava se divertir com aquela novela. Gente, eu gostava de assistir. Olha, eu tava doente essa semana. E aí eu tava pensando isso. Se fosse Vale Tudo, eu estaria assistindo Vale Tudo. Porque é um negócio que desligava minha cabeça de uma maneira, assim, quando eu tô doente eu não consigo me concentrar.
E aí eu pensei, gente, se eu chegasse em casa e tivesse a Maria de Fátima, eu ia ficar tão feliz. Se ia melhorar mais rápido. Agora não, aí a novela agora é séria, né? Eu não tenho aonde olhar lá e falar, pô, isso daqui eu vou chegar lá e vou descascar. O mais próximo que eu chego disso é a novela Vertical da Jorge Picon. Para agravar ainda mais a situação, Salve Jorge padeceu de sérios problemas de produção e acabamento inimagináveis em novelas desde deste horário. Erros de continuidade e cenas mal dirigidas chamaram a atenção do mais desatento dos telespectadores, criando uma legião de detetives que se divertiam vendo falhas na novela. Aqui eu tenho que botar autocrítica. O Sticer é culpado disso porque ele tinha a sessão detetive na TV que ele estimulava Sim. as Mas pessoas eu a acho que ele ficarem tá olhando. fazendo. Eu acho que ele tá fazendo piada com isso mesmo, né? Ele tinha mesmo. Detetives, eu achei legal. O último capítulo da novela repetiu todos os problemas mencionados aqui. A lista é enorme e merece até outro texto. Mas cito alguns. A policial Jo algema Russo na cama e chama as prostitutas para se vingarem dele com a anuência da delegada Elô? O que aconteceu com o Russo? E com Irina? E por que somente tempos depois Theo e Morena voltaram da Turquia? O que ficaram fazendo lá? Turismo, Tais, num lugar tão bonito. Foram andar de balão. E Silvio assim, Joshua. queria esse negócio de terem algemado o russo na cama e as prostitutas batendo nele e tudo mais. Assim, eu consigo acreditar de verdade que isso acontece, no sentido de, gente, vamos. Durante 5 minutinhos aqui eu não vou olhar o que tá acontecendo, gente. O que acontecer aí aconteceu. Tipo, elas sofreram tanto, enfim. Consigo acreditar. Essa cena eu acho boa, inclusive. Eu acho boa, de verdade. Eu me diverti. Se o video show quiser, tem assunto pro quadro Falha Nossa até o final dos tempos. Não temos mais video show, inclusive, né? Então, isso mostra que a crítica não recebeu tão bem assim a novela Salve Jorge. Ou tava todo mundo sendo pago pra falar mal, internet, críticas, essas coisas, ou realmente a Glória Pérez devia ter aceitado que não deveria ter se aventurado num gênero policial, sendo que as novelas dela combinam com outro gênero. Eu acho uma novela bem mal feita, vou falar bem a verdade. Eu acho Salve Jorge bem mal feita. E eu acho que hoje em dia tem aquele apelo camp, assim, as pessoas assistem, elas acham engraçados um pipipi olha o recalque, a Maria Vanúbia, o absurdo e tal. Mas boa não é, gente, boa. É meio igual assistir a Vale Tudo. Voltando é isso. Eu achava que era boa? Não, mas eu me diverti horrores. Você pode se divertir horrores vendo Salve Jorge. Depende de como que você pega pra ver. Né? Se você quiser ver achando erro, você vai ficar igual o Sticer, desesperado. E na época eu assisti essa novela um pouco assim, tipo, porque eu vinha de Avenida. Isso tem uma coisa também. Sim. A gente vinha de Avenida Brasil, uma novela cujos erros são mínimos, assim. E os erros que aconteciam, eles faziam sentido dentro daquele universo. Então você dava uma passada de pano muito grande. Agora a Glória Pérez veio, tipo, com o pé na porta, com doideira da cabeça dela. Então eu não conseguia, assim. Tipo, eu tinha acabado de sair de Avenida Brasil, eu saí pra aquilo lá e falei, não, pelo amor de Deus, essa mulher tá rindo da minha cara. E eu acho que foi o que muita gente sentiu também. Aí hoje em dia, você assistindo, com um monte de novela pior que já apareceu, e sabe, com esse salvo-conduto aí de você pensar, não, vou assistir com esse olhar muito mais da farofa, eu acho que ela até funciona. Mas na época realmente não era boa, não. Na época eu tive que passar pela virada de chave. Eu lembro que eu já estava cobrindo novelas no blog. E aí eu sofria muito vendo Salve Jorge. Eu achava ultra repetitivo aquelas inúmeras fugas da Morena com a personagem da Carolina Dickman. Era uma coisa meio sem graça. Eu lembro que, por exemplo, teve o final do ano que eu passei com a família. E aí as pessoas da minha família estavam ligando e assistindo Salve Jorge. E eu não aguentava ver aquilo. Aquilo me irritava profundamente. Em algum momento virou a chave. E eu comecei a achar a graça das situações. E aí virou uma produção de humor pra mim. Virou um Todo Mundo em Pânico das novelas. Então aí eu comecei a apreciar. Eu assistia, eu gostava, repercutia, rendia texto legal no blog. Enfim, é tudo a forma como você olha as coisas, né? Nunca posso dizer que é uma boa novela. Mas foi uma novela que me divertiu muito. É isso. Mas às vezes a gente tem essas. Pra mim é Mania de Você e Vale Tudo. Que também, Máfia nos momentos russa. me irritou. Me irritou, mas pô, teve hora que eu falava, que maravilha que eu tenho isso pra assistir. É isso.
E essa foi a nossa releitura de críticas antigas de Salve Jorge. Tem muita crítica ruim pra falar. Foi difícil escolher só esses textos, senão a gente ficaria aqui um dia inteiro gravando vídeo. Mas quem sabe a gente não volta pra uma parte 2, não sei, jogando aí pro universo. Vai de vocês. E se vocês gostam de séries, novelas, reality shows, produções que têm igrejas que abrem 24 horas, fica aqui no Code TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem nosso canal de transmissão do WhatsApp, em que a gente sempre avisa quando sai vídeo novo no canal, sem que você precise acessar uma rede social que pode ter um autor chamando você de bonde do recalque. Pois é. E conta aí pra gente o que você achava de Salve Jorge. Aliás, lembrando, gente, antes que vocês vão falar, vídeo falando de Salve Jorge a gente já tem. Ai, Tá? muitos, inclusive. Procura aí, tem vários. Então a gente não resolveu fazer, não fez mais um, porque já tem. Escreve aí coisas de TV Salve Jorge, você faz sei lá, dá pra você ficar umas 2 horas aí. Talvez não, porque na época os nossos vídeos eram menores. Mas tem dá pra ver aí. Então é isso, conta pra gente o que você achava da novela, se você se divertiu, se você odiava. Se você vai assistir no Globoplay Novelas, se você já tá assistindo, né? Porque na verdade já estreou. É isso. E até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.